Senhor, através dos seus lábios. Pai Celestial, unge, Senhor, seus lábios, que venha ser a palavra revelada no seu coração, para os nossos corações. Abençoa, Senhor, cada coração nessa noite. Que cada um esteja receptível, Pai, com seus ouvidos inclinados e atentos à sua voz esta noite, fazendo a sua oração, te agradecendo no nome de Jesus. Amém. Saúde, irmão, Pai do Senhor, amém? Seja feliz, diga graças a Deus. Quem é amigo de Deus, diga graças a Deus. Quem já adorou o Senhor nessa noite, diga aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro, na carta a Romanos. No capítulo 5. Quero dizer aos irmãos que eu estou muito feliz, muito alegre com o Senhor, porque o Senhor ele é tremendo, Ele é maravilhoso, Ele nos surpreende a cada dia. A cada dia na presença do Senhor é uma surpresa, porque Ele tem sempre algo novo para nos revelar, sempre Ele conforta a nossa alma, o nosso coração de uma maneira diferente. Hoje eu louvei a Deus, porque hoje nós temos uma bateria com peças, faltando peças amarradas de arame, temos um contrabaixo, uma guitarra, e hoje eu ouvi louvores aqui que parecia que estava saindo de um CD, porque como eu disse aos irmãos, Deus não atenta para aquilo que você tem, Ele atenta para a intenção do teu coração. Quando você deposita o teu coração para fazer a vontade do Senhor, ninguém adora a Deus perfeito, mas o Espírito de Deus começa a ajeitar, Ele começa a ajeitar de uma forma que chega perfeito diante de Deus, e é a alavanca que move a mão de Deus ao nosso favor. Foi por isso que a glória de Deus desceu sobre a tua vida, foi por isso que você sentiu a presença de Deus, foi por isso que você sentiu algo diferente na tua vida hoje, amém? Se você não sentiu, querido, abra sua boca aí e começa a glorificar, porque Deus tem algo para fazer na tua vida hoje, amém? Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5. Hoje Deus colocou um desejo, me inspirou a ler alguns versículos. Eu quero estar lendo o versículo 1 até o versículo 11, para que nós podemos entender qual é a vontade de Deus, amém? A minha Bíblia tem uma tradução um pouquinho diferente, mas você acompanha na tua. Diz assim, capítulo 5, versículo 1: Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora, continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos no sofrimento, pois sabemos que o sofrimento produz a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo, e Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos forças espirituais, Cristo morreu pelo mal, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedecia a Ele. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado, e agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isto, mas também nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus, amém? Você pode se sentar em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, porque toda a honra, toda a glória e todo o louvor pertence a Ele. Queridos, eu quero te falar de uma palavra que chamou a minha atenção ontem à noite. O pastor já tinha comentado que eu ia trazer essa palavra, e eu comecei a procurar uma palavra que Deus chegou uma orientação, e Ele falou tremendamente no meu coração.
Eu sei que você que chegou aqui no começo, logo assim que começou o trabalho, até agora, o que eu vou pregar agora já foi dito no começo do trabalho até agora. Já foi esmiuçado, o Senhor já falou. Eu simplesmente vou fazer um resumo. Por isso eu quero te falar que aqui Deus está escrevendo uma carta, aonde que muitas das vezes nós pensamos que o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor já não está me vendo mais. Eu já não sinto mais a presença do Espírito Santo, mas por que será? Porque eu estou passando uma provação. Parece que Deus não quer mais que eu sinta a presença dEle. Eu estou passando uma aflição, algo que está me magoando, e eu estou me afastando do caminho de Deus. Veja o que Paulo escreveu aos Romanos. Ele já começa logo no capítulo 1, lá na frente ele já diz assim: olha, eu vos escrevo, porque antes nós não éramos para receber a graça de Deus, porque a graça de Deus era para os judeus, aqueles que já eram escolhidos, mas os judeus não queriam saber da graça de Deus. E Deus abriu o leque, ele trouxe até os gregos, até os não judeus. E quando ele escreve no capítulo 5, ele está dizendo ao povo ali: olha, porque nós éramos inimigos de Deus, mas Deus, ele deu seu filho para morrer por vocês, para morrer por mim. E agora, através dessa morte, ele nos tornou amigos de Deus. Então, a dificuldade que vocês estiverem passando, Paulo está dizendo aos Romanos, a luta que vocês estiverem passando, a aflição não é para vocês pararem, não é para vocês olharem para trás ou querer retroceder, dizendo: não, esse caminho não é para mim, não é aqui que eu tenho que ir. Eu quero dizer que quando vocês estiverem passando por aflição, é porque Deus está permitindo que através da aflição Ele vai trazer a paciência. E através da paciência Ele vai trazer a esperança, a fé. Tudo é um degrau para chegar a ser amigo de Deus. Porque antes éramos inimigos, agora estamos chegando a ser amigos de Deus. E Paulo começa a ensinar. Ele começa a falar: agora que nós somos amigos de Deus, nós não somos mais o filho pródigo, mas somos aquele que retornou, aquele que já estava com o Pai. Temos todas as graças, todas as bênçãos, e muitas das vezes não entendemos, e muitas das vezes nós achamos ainda que somos inimigos de Deus. Ou melhor ainda, nos colocamos na posição de inimigos de Deus. Muitas das vezes falamos: Senhor, tratamos a vontade de Deus ou a presença do Espírito Santo como os inimigos. Às vezes, muitas das vezes, sem saber que estamos tratando o Espírito Santo desse jeito. Muitas das vezes, sem saber o que quanto estamos magoando o Espírito Santo de Deus. Eu quero te dizer algo tremendo nessa noite. Você, eu e você, nós somos pessoas eleitas, somos favorecidos por Deus, nós somos privilegiados por Deus. Porque eu tenho certeza que se você olhar para esse irmão que está do seu lado, você vai ver que nele existe uma marca. Não qualquer marca, mas uma marca de sangue. Uma marca que Cristo morreu para os bons, para os ruins. E morreu para você, mas você é privilegiado porque você entende qual é a vontade de Deus na tua vida. Eu vejo a tua vida nesse lugar aqui hoje porque você deu crédito à palavra do Senhor. Você mais uma vez entendeu e disse: não, eu entendo, Senhor, que eu fui escolhido antes, eu era teu inimigo. Antes eu andava em caminhos errados, andava em caminhos tortos, mas hoje eu entendo que eu sou teu amigo. E o amigo, ele não quer ver nada, fazer nada que possa frustrar o seu amigo. Por isso eu te digo: você é um privilegiado na presença de Deus. A Bíblia diz que existem dois caminhos. Deus não vê três caminhos, Deus vê dois caminhos. Existe o caminho largo e existe o caminho estreito. A Bíblia diz que existe o quente, existe o frio, não existe o morno, porque a Bíblia diz no livro de Apocalipse que o morno Deus irá vomitar de sua boca. Só existe dois caminhos, só existe dois estágios, ou quente ou frio. A Bíblia diz que existe joio e existe trigo. O joio ele cresce no meio do trigo, mas na grande seara será separado, e o joio será queimado, e o trigo separado. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4: amigos de Deus, inimigos do mundo. Porém, amigos do mundo, inimigos de Deus. A Bíblia te dá sempre dois caminhos. A Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores, porque há de aborrecer um. A Bíblia diz que não pode jorrar dois tipos de água de uma mesma fonte. A Bíblia diz: dá a César o que é de César, porém dá a Deus o que é de Deus. E essa palavra ela falou fortemente ao meu coração em relação a isso. Como eu disse da outra vez, nós estamos vivendo tempos difíceis.
vivendo uma época de muitos crentes. Porém, a Bíblia diz que crente até o diabo é. Ele acredita em Deus. Mas tempos difíceis para verdadeiros cristãos. Cristãos que tenham responsabilidade com Deus. Que não simplesmente eu tive uma oportunidade e falei de Jesus. Não, você tem uma responsabilidade com Deus. Automaticamente, quem tem responsabilidade com Deus, tem responsabilidade na casa de Deus. Talvez você esteja falando hoje, eu cheguei meia hora atrasado, mas o que é isso? Eu quero te dizer que a fidelidade com Deus exige até isso de você. Hoje eu voltei a semana toda porque eu podia estar aqui, não tive, mas hoje eu estou aqui sim. Amém por você estar aqui hoje, Deus te deu graça. Mas quando o teu coração ele começa a ferver da vontade de Deus, a Bíblia diz que o salmista Davi diz: alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. Na casa de Deus a fartura de alegria. A casa do Senhor é o lugar onde eu quero morar. Fazer a vontade de Deus é o que o meu coração mais almeja. Neemias disse lá: eles estão fazendo uma grande obra, de maneira que eu não posso parar. Porque a obra não é minha, a obra é do Senhor. A obra é de Deus. Eu quero dizer que eu fico alegre com Deus, que a nossa Bíblia, a nossa bússola, ela tem tantas referências de homens, de heróis na presença do Senhor. Nós somos um povo guerreiro, um povo que veio na dificuldade. Estávamos presos no Egito, no exilado do Egito, e ali Deus usou Moisés e libertou o povo. E nós vamos ver que ficamos presos também na Babilônia, e Deus usou profetas, homens de Deus, para nos resgatar da Babilônia. Passamos tempos difíceis. O povo de Israel passou por luta, por dificuldade, trilharam caminhos difíceis. Mas uma coisa que eu entendo, que Deus sempre tem promessa para eles, para nós. Sempre tem promessa para o seu povo. A Bíblia diz que muitos serão chamados, porém poucos serão os escolhidos. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Deus é como se ele estivesse numa seara e estivesse debulhando ali, ele querendo peneirar e ver quem é que fica. E os tempos difíceis, aquele que Paulo está falando, João, ele está dizendo: olha, essa aflição não é para vocês parar. Tudo que Deus está fazendo na tua vida, essa dificuldade, é para você crescer espiritualmente. É para a tua fé sair do estágio natural e alcançar o estágio sobrenatural. Porque como você vai virar algo sobrenatural se você ainda está preso no natural? Os teus olhos não conseguem ter uma visão de águia, ver além, porque existe uma barreira na tua frente que você não consegue ultrapassar. Como você vai querer chegar do outro lado se existe um mar na tua frente e você não vê possibilidade de atravessar? As dificuldades que você está passando é para isso. É para te mostrar, para te chegar mais perto de Deus, para você se chegar mais. O ser humano ele tem uma dificuldade que ele só se chega perto de Deus quando ele está passando no moinho do Senhor. Quando ele está na fornalha, ele lembra rapidinho que Deus existe, que Ele é aquele que todo mundo prega, que é o Deus do impossível. Mas quando tudo vai bem, o irmão fala contigo: olha, Deus ele é o Deus do impossível, Ele vai mudar a causa da tua vida, e você, não, está tudo legal, eu vou resistir aqui. E quando a dificuldade vem, você começa a se derramar. Coisa que você não fazia há muito tempo, você começa a fazer, você chora na presença do Senhor. Você começa a ver que existe realmente um Deus que pode todas as coisas na tua vida. Pode mudar a história do teu cativeiro. Assim como Ele mudou no Egito, assim como Ele mudou na Babilônia, Ele pode mudar a tua história. Mas a Bíblia diz que é necessário o quê? Que nos voltamos para o Senhor. É necessário que nós olhamos para o Senhor de maneira diferente. Como eu disse aqui, não olhar para Deus com interesse. Não olhar imaginando que Ele é um banco ou que Ele é uma concessionária, não. Mas imaginar que Ele é o Deus que tudo fez, que tudo criou. É o Deus que deu sonhos a José e falou: José, eu vou te capacitar para tu realizar os teus sonhos. Foi um Deus que falou para Abraão: Abraão, eu vou te fazer uma grande nação. E deu força para Abraão construir uma grande nação. Foi um Deus que falou para Gideão: Gideão, tu não olha aí para essa quantidade não, porque
Foi o mesmo Deus que prometeu a Caleb: Caleb, eu vou te dar uma terra como eu te prometi. E ao passar 45 anos, a mesma força que você tinha quando eu te prometi é a mesma força que você tem para você conquistar. Essa é a vantagem de servir a Deus. É a vantagem que é um Deus que não falha. É um Deus invisível, porém Deus real. A Bíblia diz que estava Elias diante de profetas de Baal. Não um, não dois, mas diz que era 450 de Baal e mais 400 de uma outra lá. E diz que Elias falou assim: eu vou lançar um desafio. Deus honrou o desafio dele. O que eu quero dizer para você, querido, confia mais no Senhor. O que você está passando não é para parar, é para continuar. O que você está parando não é para retroceder e murmurar, não é para olhar como uma esposa de Ló, não, mas é para olhar para o alvo, que é Jesus. É dizer: Senhor, hoje está difícil, mas eu sei que amanhã vai melhorar. Hoje está difícil, mas quando eu passar de novo por este caminho, por essa aflição, eu sei que lá na frente tem a minha vitória. Lá na frente tem o galardão, que é a coroa da justiça. Eu separei aqui alguns exemplos dos que servem a Deus, a vantagem de ser amigos de Deus. Porque se você não é amigo de Deus, você é inimigo de Deus. A Bíblia diz que quem não é por nós é contra nós. Então, se nós somos amigos de Deus, amém, louvamos a Deus. Mas muitas das vezes, com atitudes ou gestos, palavras, nós por um momento se tornamos inimigos de Deus. Dizemos para Deus que a morte dele na cruz foi em vão. Começamos a olhar para o passado. Quando você olha para onde você saiu e você começa a falar: olha, sair lá de trás, começa a lembrar do teu passado. Você está dizendo para Deus, para Jesus, ele morreu na cruz, mas para mim não está dizendo nada. Porque a Bíblia diz que quando você se arrepende, Deus esquece os seus pecados, esquece o seu passado. E tem muitos crentes que estão voltando no passado. Vou melhorar essa frase: tem muita gente que está como um filho pródigo, saiu da casa do seu pai ou está saindo para ir comer lavagem, comer bolocas de porco, comida de porco, enquanto Deus tem um banquete separado para você. Como eu estava dizendo, quem não é amigo de Deus é inimigo de Deus. A Bíblia diz que os amigos de Deus, no livro de Atos capítulo 2, estavam todos reunidos em um só propósito, esperando que do alto descesse a glória de Deus. Esses eram os amigos de Deus. Porém, a Bíblia diz no livro de Gênesis capítulo 11, existia uma nação, povo, e disse: vamos fazer uma torre que alcance até o céu. Diz a palavra do Senhor que ele desceu àquele lugar e confundiu a língua daquelas pessoas. E aquelas pessoas se separaram. Um falava e o outro não entendia, se separaram. Quando você é de Deus, Deus derrama a unção e começa você a falar em outras línguas diferentes, a qual todos percebem, entendem e sentem a presença de Deus. Quando é inimigo de Deus, Deus confunde a língua, porque você fala não serve para nada. Ninguém entende nada. Você fala e ninguém entende nada. É como se você andasse e não chegasse a lugar nenhum. Amigo de Deus, é como Juízes capítulo 16. Diz que existia um homem escolhido por Deus. Seu nome, Sansão. Diz a palavra do Senhor que ele era capaz de arrancar o portão do templo, arrancar o portão da cidade, colocar nas suas costas e facilmente subir um morro, subir uma colina, subir uma montanha. Porém, o inimigo de Deus se chamava Golias, um homem que se dizia alto, forte, grande. Porém, um menino, uma criança, facilmente o derrubou, porque era um homem grande, forte, porém não era amigo de Deus, não carregava a marca de Cristo, não adiantava nada a sua força se Deus não estava com ele. Diz a palavra do Senhor que vão vigia a sentinela se Deus não guardar. Essa é a vantagem dos amigos de Deus, homens que andam na presença do Senhor. Diz a palavra do Senhor no livro de Josué capítulo 14, Deus fez uma promessa a um homem, chamou Caleb e falou: Caleb, você vai herdar a terra prometida. Caleb tinha aproximadamente 40 anos. Diz
ao Senhor. Quando formou 85 anos, a promessa de Deus chegou à vida dele. Josué, um homem valente, disse: olha, Caleb, ali está a terra que Deus direcionou para você, porém tem inimigos. Se você não quer ir até lá, eu vou mandar homens para pelejar por você e conquistar a terra e te dar. Caleb falou: não, eu glorifico a Deus todos os dias, e cada vez que eu glorifico a Deus, Ele me dá força. Toda vez que eu dou glória para Deus, Ele me dá força. Então aquela terra lá, quem vai conquistar sou eu, porque eu ainda estou no tempo da promessa. Eu quero te dizer que quando Caleb dava glória a Deus, Deus renovava a força dele. Eu quero dizer para você, se você está se sentindo fraco, a promessa, o tempo da promessa parece que não chega na tua vida. Começa a dar glória a Deus, começa a exaltar o nome do Senhor, porque Ele vai injetar uma unção na tua vida, e você vai sair daqui acreditando: o Senhor não foi hoje, mas vai ser amanhã. Porém, do outro lado, um homem chamado Herodes, homem segundo a Bíblia que não deu glória a Deus, diz que ele colocou seu cetro, sua coroa e foi diante do povo, e o povo começou a enaltecer ele, engrandecer ele, dizendo o quanto ele era tremendo, o quanto ele era o cara. Em vez de ele falar glória é de Deus, ele pegou toda a glória e tomou para si. Diz a palavra do Senhor lá no livro de Atos, capítulo 12, que Deus mandou um anjo. O anjo desceu ao lado dele, pegou a espada e feriu a sua costela, e ali ele morreu e foi comido de bicho, foi comido de verme, porque não deu glória para quem era de direito, não devolveu a glória para quem é o dono da glória. Aleluia. Quero te dizer mais no livro de Ezequiel, capítulo 47. Ele diz que os fiéis a ele, os seus amigos, são como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que dá seu fruto na época certa, e se não tiver fruto para dar, até a escolha, servem de alimento, servem de remédio. Esses são os amigos de Deus. Deus exalta os seus amigos. Os que querem algo com o Senhor, Ele coloca no patamar acima. Porém, o inimigo de Deus, ele diz no livro de João, capítulo 15, que o Senhor é a videira verdadeira, e o galho que não estiver nele dando fruto será cortado e será lançado ao fogo, para que nasça novo broto, e desse novo broto possa produzir algo de bom. A Bíblia diz que se nós somos inimigos de Deus, não servimos para nada, a não ser para ser queimado no fogo. Livro de Êxodo, capítulo 14, diz: Deus chama o povo de Israel, chama Moisés e fala: Moisés, vai até aquele homem, diga para aquele homem libertar o meu povo, porque eu tenho uma obra com aquele povo, eu tenho um propósito com o povo de Israel. Diz que Faraó dispensa o povo, pode ir, espera o povo pegar uma certa distância e monta uma caravana de exércitos de guerreiros para ir até o povo de Israel e falar: olha, aquele povo é nosso, nós vamos trazer de volta. Diz a palavra do Senhor que Moisés com o povo parou de um mar, e o povo começou a perguntar a Moisés: e agora? E Deus falou: olha, Moisés, eu vou abrir o mar e você vai passar por esse povo, porque vocês são meus amigos. Eu tenho um plano na vida de vocês, eu tenho um propósito com cada um de vocês. Vocês não estão saindo do Egito à toa, vocês são a minha nação. Diz a palavra do Senhor que o mar se abriu. Diz que os amigos de Deus passou para o outro lado. Miriam, de tanta alegria, ela dançou e cantou na presença de Deus. Porém, atrás vinham os inimigos de Deus. Faraó diz que eles começaram a atravessar o mar, estava aberto. Mas por ser inimigo de Deus, não pode receber aquilo que é prometido aos amigos de Deus. Diz que quando eles estão atravessando o mar, se fechou, e morreu todos os guerreiros de Faraó, juntamente com Faraó. Para terminar, querido, diz a palavra do Senhor no livro de Jó, foi até citado pelo pastor. Amigos de Deus, Deus trata assim: Satanás, tem visto o meu servo? Satanás, tem
minha serva. Deus deu um ponto de referência porque falou: nesse eu acredito porque é meu amigo. Nesse eu acredito porque é minha amiga. E amigos de Deus sabem ouvir a voz de Deus. Amigos de Deus têm força para superar a dificuldade. Amigo de Deus, ele tem a capacidade de glorificar Deus em tempos difíceis. Amigos de Deus, acredita que o mar pode se abrir quando todos dizem que não. Amigos de Deus, é aquela árvore forte, ainda que a terra seja um deserto. Por isso que Deus falou para Satanás: tem visto meu servo Jó? Satanás falou: tem visto porque tu dá tudo. Eu imagino Deus falando para ele: não, pode tocar naquilo que ele tem no bem material, porque ele não se prende a isso. Ele glorifica a mim por quem eu sou, não pelo que eu dei a ele. Diz a palavra do Senhor que Satanás foi lá e tocou na família, nos bens de Jó. E Jó não retrocedeu, permaneceu firme e fiel. Ele disse que Deus de novo, ele foi lá e falou: viu, Satanás, meu servo Jó? E diz a palavra do Senhor que Satanás falou: ele tem saúde, né? E Deus mais uma vez falou: ele não me louva porque ele tem saúde. Pode ir lá e tocar na saúde dele, só não arranca a vida dele. Diz a palavra do Senhor que ele foi lá e tocou. Jó tratava cacos de telha para se coçar. Sua mãe falou: amaldiçoe esse Deus. Sua esposa falou: amaldiçoe esse Deus e morre. Seus 3 amigos chegou perto dele e falou: você só pode estar em pecado. E diz que Jó, ele, de joelho, diante de cinza dali, ele diz: Senhor, eu amaldiçoo o dia que eu nasci. E diz que ele começou a fazer uma oração com Deus. Eu acredito que quando ele começava a orar, Deus começava a dar força e falava: resiste mais um pouquinho. Resiste, porque o inimigo da tua alma, ele está pelejando, querendo provar que você não é fiel, mas eu falei para ele que você é fiel. Eu falei para ele que você não vai desistir. Eu disse para ele que você vai resistir até o final, porque eu te prometi a coroa da vida eterna. Eu disse para ele que a água que você bebeu não é qualquer água, é uma água que você jamais terá sede. Esse homem é como Satanás está tentando. Ele tem a marca de Cristo na vida dele. Ainda que não seja o tempo ainda que seja no Antigo Testamento, mas o Deus que eu sirvo, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Quando ele escreveu lá, quando ele fez o mundo, criou o céu e a terra, já sabia do dia de hoje. Eu imagino ele falando com Jó: resiste. Resiste, porque a vitória é tua. E eu sei que o meu Deus, ele está falando contigo aí hoje. Eu sei que toda vez que nós falamos uma palavra de aflição, de tribulação, de dificuldade, muitas das vezes nós ficamos com aquela carinha murcha e dizemos: é para mim. Ah, Senhor, é para mim. Eu estou passando essa vida, outra tribulação terrível. Quem a Bíblia diz que todo o povo de Israel ele passa pelo Egito, passa pela Babilônia, até o vale de ossos secos criou vida. Ninguém foi chamado para viver parado na tribulação. Ninguém foi chamado para ficar preso à dificuldade e não vai nem para frente nem para trás, ficou estacionado. Paulo está dizendo a Romanos o seguinte: essa tribulação, querido, é para você ficar mais forte. Essa luta é para você melhorar. É para você olhar por dentro, se examinar e falar: que isso? Eu já estou muito tempo aqui, Senhor. Está na hora de eu me erguer na tua presença. Estou me encontrando nem como Jó mais. Parece que eu sou aquele caco de telha que ele se coçou. Estou tão quebrado que eu já não sei nem aonde estão meus cacos mais. E o meu Deus te pergunta: até quando? Se coloca de pé em nome de Jesus. Não vou tomar mais do que o tempo que foi me dado. E como eu disse, a palavra foi esmiuçada o culto todo.
Agora é só um resumo.